Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito bem, então, dando continuidade às demonstrações, muito bem, vamos agora tentar aqui demonstrar a derivada em relação a x aplicada sobre f1 de x multiplicado por f2 de x. Vamos tentar encontrar o operador derivado em relação a x aplicado sobre f1 de x multiplicado por f2 de x. Então aqui, usufruindo da definição, pois durante a última aula nós apresentamos a propriedade que expressa o operador derivado aplicado sobre a soma de funções, isso é igual à soma das derivadas das funções, ou seja, o operador derivado aplicado individualmente em cada função, gerando então uma outra soma, uma soma de derivadas. E outrora apresentáramos aqui neste modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, a definição, a interpretação geométrica, bem como a interpretação algébrica de uma derivada, de modo que a derivada de uma função está associada ao método de análise da imagem da função, bem como do seu domínio, de modo que, ao considerarmos uma variação infinitesimal do domínio, devemos saber qual é o efeito dessa variação infinitesimal do domínio em sua imagem, na imagem da função. Então, somente o método de derivação é que é capaz de analisar a variação infinitesimal do domínio e verificar as consequências dessa variação infinitesimal na imagem da própria função. Muito bem, e essa definição algébrica se dá dessa forma: no limite, quando ΔX tende a zero, aqui f1 de x mais ΔX multiplicado por f2 de x mais ΔX menos f1 de x multiplicado por f2 de x, todo esse termo dividido por ΔX, conforme estabelecido pela definição. Então aqui nós podemos escrever limite quando ΔX tende a zero e usufruirmos do elemento neutro da operação de soma para o espaço contínuo dos reais, bem como do elemento inverso ou elemento oposto para a operação de soma no espaço contínuo dos reais, de modo que podemos somar um número zero e substituir o zero por dois termos, um positivo e outro negativo, de modo que se apresentem como convenientes para a organização da nossa demonstração. Então aqui f1 de x mais ΔX multiplicado por f2 de x mais ΔX menos f1 de x multiplicado por f2 de x. Agora vamos somar e subtrair um termo, e isso é por tentativa e erro, esse método. Não havendo uma regra determinada, vamos tentar aqui escrever, somar e subtrair a seguinte função. Testaremos. Em caso de não ser profícua essa tentativa, essa escolha, apagaremos e faremos uma outra tentativa escolhendo outros termos. Então aqui tentaremos escrevendo f1 de x mais ΔX multiplicado por f2 de x. Vamos verificar. Aqui f2 de x, vamos tentar esse, menos f1 de x mais ΔX multiplicado por f2 de x. Todo esse termo dividido por ΔX, e isso é igual a zero. Então todo esse termo somado com zero é igual a zero, é igual ao próprio termo, então preserva a expressão. Aqui ΔX tendendo a zero, nós temos, vamos reordenar os termos, nós temos f
1 de x mais delta x menos f1 de x. Nesse caso, como poderíamos escrever? Muito bem, então percebemos que essa tentativa não é profícua. Vamos ver. Podemos tentar. Mais uma vez, vamos tentar. Vamos escrever, se pusermos em evidência o f2 de x, então nós temos certo, então vamos tentar de outra forma. Vamos pôr em evidência o f1 de x mais delta x. Então nós teremos o que? Nós teremos f de x mais delta x, f2 de x mais delta x menos f2 de x. Agora, certo. E aqui mais, se pusermos o f2 de x em evidência, então podemos escrever f1 de x mais delta x desse termo menos f1 de x. Pronto. Então, essa substituição me parece que é adequada. Todo esse termo dividido por x. Então, aqui nós temos limite, quando delta x tende a zero, aplicado da seguinte forma, sobre f1 de x mais delta x, multiplicado pelo limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre f2 de x mais delta x menos f2 de x, todo esse termo dividido por delta x, mais f2 de x multiplicado pelo limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre f1 de x mais delta x menos f1 de x e todo esse termo dividido por delta x. Muito bem. Então, nesse caso, podemos aplicar a definição de derivada de uma função e então vamos usufruir desse resultado. De que maneira? Vamos apagar a primeira e a segunda linha. Nós vamos obter o seguinte resultado. Aqui nós temos limite quando delta x tende a zero aplicado sobre f1 de x mais delta x. Então temos f1 de x. Este resultado é equivalente à derivada de f2 de x em relação a x, mais f2 de x multiplicado pela derivada de f1 de x em relação a x. Muito bem, então obtivemos o resultado e este é o processo de demonstração. E aqui está, o operador de derivada em relação a x aplicado sobre f1 de x e f2 de x. Isso é igual a f1 multiplicado pela derivada de f2 em relação a x, mais f2 multiplicado pela derivada de f1 em relação a x. Muito bem. Vamos encerrá-lo nesse ponto. Agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.